Tudo bem? Essa semana trouxe um tema que eu acho que vai refletir com a maioria das pessoas que tem acesso à internet, que vai conversar com você. Não necessariamente você vai concordar comigo, mas eu venho refletindo bastante nos últimos 10 dias, principalmente, se essa relação que eu tenho com as redes sociais e com a inteligência artificial, se é uma relação na qual eu estou consumindo essas plataformas ou se elas estão me consumindo. Então, deixa eu contar uma historinha, né, de como tudo começou a me incomodar, de onde partiu esse episódio. Semana passada eu fui para Minas, fui passar o Dia das Mães e aproveitei e emendei e fico a semana toda lá, porque minha cidade é muito longe, então a gente passa a semana, geralmente, quando a gente vai. Aí eu me programei e falei: olha, eu não vou gravar lá, prefiro gravar em casa, tal, 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 mas eu vou levar as minhas coisas para eu poder escrever. Aí eu solto algum texto no Substack, trago alguma reflexão e vou aproveitar também para antecipar uns conteúdos, né? Pro Instagram, principalmente. Beleza, assim eu fiz. Aí fui pra lá, tô lá, peguei o computador segunda-feira, falei, vou fazer aqui um carrossel. Vou escolher um episódio e pegar a transcrição desse episódio, vou pegar o roteiro, o texto que eu tenho de base desse episódio e vou jogar aqui, né, numa IA, para ela me ajudar a pegar partes relevantes para eu poder montar um carrossel. Isso eu faço quase sempre, assim, quando eu vou fazer um carrossel lá pro Instagram, eu uso um texto que eu já fiz e eu pego alguma ideia da inteligência artificial para estruturar, ou que parte de tudo que eu falei pode ser mais relevante. Sabe aquele conselho que você pede para sua amiga? Fulana, depois que você ouviu esse episódio, qual foi a parte que te pegou mais, que você acha que seria legal eu elaborar um carrossel ou eu fazer um corte? É meio isso, assim. Peguei lá, joguei na IA e aí ela me soltou, assim, um monte de frases de geladeira que eu não tinha falado, que em momento nenhum eu escrevi em nenhum texto, e meio que pegou o que eu tinha falado, mas criou aquela coisa meio forçada, emocionada demais, aquelas frases que você olha e fala, gente, isso não é meu, mas por que você mudou tudo que eu falei? Por que você tá mudando tudo? Eu não tô te pedindo pra você mudar tudo o que eu criei, tô só te pedindo pra você me ajudar, criaturinha, pelo amor de Deus. É só me falar que parte que você acha que vale eu pegar. Enfim, fui fazendo isso, fiquei lá umas 2 horas, 3 horas mexendo nesse negócio. Me irritei, assim, profundamente. Eu joguei em várias IAs. E aí eu comecei a ficar muito irritada. E aí eu comecei a brigar com ela, né? Coitada, não tem culpa nenhuma disso, mas, né, ela foi programada assim que ela pode fazer, não é mesmo? E eu li tanto os textos, e aí eu ficava vendo tantas interpretações do meu texto que não era exatamente o que eu tinha falado, e essa coisa muito emocionada, e começou a me irritar, gente, mas num grau, que eu falei, não. Aí eu já achei que tava tudo uma bosta. Eu falei, não vou fazer carrossel nenhum. Nem vou fazer carrossel desse episódio. Eu falei, vou pegar, vou fazer um corte, e aí eu vou soltar esse corte, e vamos lá, beleza. Eu falei, tá, me ajuda então, qual parte que você acha que eu pego desse episódio inteiro em um corte de 90 segundos, você acha que pode ser legal eu soltar lá? Me ajuda pra eu não ter que ouvir o negócio tudo de novo e tal, 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 beleza. Aí ela me sugeriu um trecho com, assim, uma vibe mega sensacionalista, mega forçada, que era bem a parte que eu falo no episódio do Ainda é Possível Sonhar em Ser Simples, e sugeriu que eu colocasse o recorte lá no Instagram da parte que eu tô chorando contando que eu tô grávida. É como se não tivesse ouvido o meu episódio, porque o episódio eu falo justamente que eu só coloquei isso no final do episódio porque eu só queria que as pessoas que tivessem ouvindo até o final saberiam, né? No próprio episódio eu falo que eu não quero fazer da minha gravidez, né, um palanque, né, para começar a divulgar ou para engajar, usar isso para engajar. E aí ela me sugeriu exatamente esse corte. Aí esse dia eu já falei, mano, rapaputa que pariu. Desculpa o palavrão, mas eu tô falando irritadíssima. Falei, não vou usar esse negócio. Vou eu mesmo pegar o corte que eu acho que vale. Mas isso eu já tinha passado quase o dia inteiro fazendo esse negócio, eu já estava irritada num grau máximo, porque aí depois eu comecei eu mesma a fazer o corte, e aí eu já achava que já estava, tudo estava demais, eu já estava achando que eu estava muito palestrinha, sabe? E aí, enfim, foi um dia ali, não foi um bom dia, foi um dia que eu fiquei muito irritada. Porque, gente, só
realmente contando exatamente o que aconteceu para tentar explicar o fio, assim, o raciocínio, né, o que me levou até aqui. E aí, só sei que a partir disso eu comecei a ter uma certa intolerância, assim, aos conteúdos que eu estava vendo na internet, principalmente no Instagram. Aí eu abri o Instagram, ficava 5 minutos, me irritava, fechava. Aí passava um tempo, não, vou abrir de novo, porque acaba que eu também recebo algumas mensagens por lá. Eu tenho alguns vídeos que eu já tenho publicado, alguns vídeos que estão rodando até patrocínio, assim mesmo. Vira e mexe, eu tô ali monitorando e tal, então eu tô sempre abrindo. E eu tava sempre me irritando. Aí eu comecei a perguntar, eu falei, gente, será que eu tô tão chata? Será que sou eu que tô muito chata? Porque pode ser, né? Quando tu tá chato, provavelmente a chata é você, né? Então eu fiz essa reflexão. Ou pode ser um efeito dos hormônios, né? Da gravidez, quem sabe? Mas eu falei, gente, não importa o porquê, importa o que eu tô sentindo. E, como eu sempre falo aqui, eu não acredito que nenhum fio de cabelo caia, né, da minha cabeça por acaso. Eu não vou ignorar isso que eu tô sentindo. Então, eu vou deixar. Vou deixar arder, vou deixar arder, deixei arder. E aí, fui ficando irritadiça, irritadíssima nível hard. Com isso, tá, gente? Não tipo assim, tô ali almoçando com a família, tô brava. Não. Entrava na internet, me dava, tipo, ai, eu não aguento. Ai, eu não tô aguentando. E aí, eu até comentei com o meu marido um dia antes de dormir. Eu falei, nossa, se eu fosse escrever um texto hoje, eu escreveria um texto que o título, o subtítulo e o conteúdo seria um A bem alto, assim, elevado ao infinito. Sabe, aquele A que você quer soltar, assim, com a força dos seus pulmões, e você só quer cuspir esse ar para fora, e você quer jogar isso para fora, e você não sabe o que você tá sentindo, por que que você tá sentindo, por que que você tá tão irritada com isso? Eu só queria fazer isso. Aí ele riu, a gente correndo disso, deu tudo certo depois. Mas eu pensei, gente, não, eu não tenho condição de escrever nada essa semana. E nessas situações, eu sempre penso que tem muito mais a ver com a minha perspectiva do que com a situação em si. Eu tô à flor da pele, gente, então faça, por favor, alguns parênteses aqui, tá? Porque eu estou numa situação à flor da pele mesmo. Mas que eu acho ótimo. Acho ótimo, porque eu tô sentindo, eu tô viva, eu tô sentindo as coisas e eu tô querendo entender por que que eu tô sentindo essas coisas. E aí eu tô aqui reproduzindo todas essas coisas pra você que talvez não vai me entender e nem vai ter paciência de me ouvir até o final, mas eu tô aqui soltando. Peguei aqui segunda-feira, falei, vou entender escrevendo. E aí algumas constatações, né? A primeira é que, de fato, eu me sinto muito saturada desses conteúdos que carregam pouca realidade, carregam pouca natureza humana. Eu não me conecto, não consigo me conectar com esses conteúdos. Ponto. Ai, nossa, que problemão, hein, querida, que você tem. Você não está se conectando com conteúdos na internet. Bom, não acho que é um problemão, mas eu acho que é uma constatação. E eu não sei para onde isso tá indo, sabe? Porque cada dia que passa, gente, eu vejo mais e mais e mais pessoas e formatos de todos os tipos de conteúdo. Esses dias para trás eu recebi de uma amiga uma playlist que ela falou: Nossa, olha essa playlist, essas músicas. Eu entrei na playlist, era inteira de inteligência artificial, gente. As músicas não eram uma pessoa que estava cantando. Você consegue, a gente consegue saber. Eu, pelo menos na hora, eu ouvi e falei, meu Deus, isso aqui é IA. É uma IA que tá cantando. No Dia das Mães, vários posts de Dia das Mães, a musiquinha de fundo era uma pessoa cantando que não era uma pessoa, era uma IA. Sabe, esse IA, o arranjo é muito artificial. Eu falei, nossa, mas eu não consigo me conectar. Pode ser que tenha um conteúdo legal, pode ser que o ser humano fez alguma coisa ali por trás, mas eu já tenho uma certa, não sei, porque se eu vou consumir uma música, eu tô falando que eu quero consumir a arte de alguém que sentiu aquilo. Eu preciso sentir aquilo e eu não consigo sentir quando não é uma coisa que tenha uma natureza humana mesmo. E aí as pessoas colocando as suas fotos, né, no Instagram, fotos de perfil, tudo IA, várias pessoas. E os textos, os conteúdos mesmo de quem está publicando, trabalhando com a internet de alguma forma, criando negócios. E isso, a gente não está falando de um caso específico, estou falando de vários, 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 para todos os lados, de todo mundo, assim, da maioria das pessoas. Você lê o texto, você vai ler a legenda da pessoa, tem todas aquelas. Quando eu vejo gente que tem assim, três frases, uma em cima da outra,
cada frase tem 3 letras, que formam uma frase de geladeira com pontinho final, eu já sei aquela estrutura, isso aqui é IA, eu nem leio. Eu nem tô lendo, porque por que eu vou ler aquilo? Não, para mim não faz sentido. Não tem sentido, não gera conexão. Essa primeira constatação. Eu estou saturada. Eu não me conecto com esses conteúdos. Em, assim, nenhum momento, em forma alguma, não consigo me conectar. Segunda constatação, e que na verdade não é uma constatação, é mais um questionamento assim meu. Por que que a gente tem um anseio muito maior de se provar, de se mostrar, de parecer intelectual, ou de parecer relevante, qualquer coisa? Por que esse desespero que a gente tem de se provar para as pessoas, sem antes a gente estar com uma intenção genuína da gente se provar, se degustar, se experimentar, entende? A gente está atropelando as coisas, a gente está querendo mostrar antes de entender, a gente está querendo jogar para o mundo antes da gente sentir aquilo mesmo. Então a gente está jogando para o mundo esses conteúdos, esses produtos que não tem a gente. Para mim, assim, a inteligência artificial, ela tem muitos benefícios. Não tem como você não se encantar. Ela tem uma capacidade de processamento de dados, de informação, de recursos que a gente não tinha antes. Né? Hoje a gente consegue criar um site sem ter que pagar uma fortuna para fazer isso. Hoje a gente consegue trazer com que ela leia todo o seu histórico de conteúdo, que ela te ajude a ler os seus exames, sei lá. Ela consegue resumir muitas coisas, ela consegue, sabe, coisa que às vezes você gostaria em mandar para uma amiga, tipo, adoraria mandar para minha amiga as transcrições de todos os episódios que eu já escrevi até hoje, ela me fala, o que que você acha que é meu tom, né? Como que você faria que era meu tom? Como você diria que é meu tom? Então, isso assim, trazendo para minha realidade, mas ela tem essa capacidade de sintetização, né? De processamento de informação num nível, numa velocidade que a gente não é capaz de fazer. A IA é querida, não é o problema não é a IA, o problema é o que a gente está fazendo com ela, é como a gente está usando ela. Porque, apesar dela ter todos esses atributos, ela não tem uma capacidade que é 100% humana, que é a capacidade de experimentar a nossa realidade. Ela tem a capacidade de interpretar o que a gente coloca lá, mas ela não consegue experimentar o que a gente está vivendo. Essa é a nossa riqueza, esse é o nosso a fonte de criação. A experimentação, pelo menos ao meu ver, para mim isso é intransferível. E essa parte a gente está tentando transferir para ela. E aí fica muito nítido que não tem gente nesses conteúdos, em vários desses produtos. Será que a gente está tão impalatável ao ponto da gente não conseguir, ou não querer, ou não se permitir se degustar mesmo, antes da gente criar? Essa é uma questão que eu não sei como responder, mas é um questionamento que eu faço, né? Por que a gente não está se dando a chance? Por que a gente está com tanta pressa de se provar para os outros, antes da gente se dar um mínimo do segundinho para a gente experimentar aquilo? Eu sei que parece abstrato demais, mas assim, vou dar um exemplo. Você consegue ver claramente a diferença de uma pessoa que vai te recitar um texto que ela escreveu, a partir da experiência dela, a partir de como ela enxerga o mundo. Ela escreveu. É uma situação. E quando essa mesma pessoa vai recitar um texto que ela recebeu, a não ser que essa pessoa seja uma artista muito talentosa, se ela não tiver uma identificação muito genuína com aquilo que está escrito, ela não vai conseguir te passar a verdade, porque ela não vai ter se identificado com aquela situação. E como que a gente se identifica com aquilo? Quando a gente relaciona aquilo à nossa própria experiência. Eu já senti isso que eu estou falando. Então, quando a gente pega um texto da inteligência artificial, e é exatamente isso que eu comentei no início do episódio, né? Quando eu fui colocar o meu texto e pedir para ela me ajudar a resumir num carrossel, ela soltou umas frases lá que eu não falei e que não tem a ver, assim, tinha alguma relação com o que eu falei, mas ela estava
ela estava tão inventada, ela estava tão montada que eu não tinha, eu não me identifiquei, não conseguia me identificar com aquilo e falar, isso aqui é meu, entendeu? Então, por mais que a gente talvez esteja acelerando e ganhando tempo, usando essa inteligência para poder ajudar a gente a criar e acelerar um processo de criação, eu acho que a gente está perdendo muita oportunidade da gente criar mesmo. E eu não acho que a gente veio para o mundo para fazer outra coisa que não seja criar. Não acho. E eu também não acho que essa experiência que a gente está tendo agora de criar usando ela, que ela também não seja importante. Eu acho que vale a reflexão, vale quando a gente experimenta ela também e a gente chega às nossas próprias conclusões, né? Então, é válido, é válido. Aqui eu não estou falando, todo mundo que usa IA para fazer suas coisas não merecem reconhecimento algum, precisam ser expostos. Não, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa reconhecer o limite, assim, que ela deveria tomar dentro desse espaço quando a gente está falando de criação. E eu acho que vale a gente se questionar até que ponto esse acesso ilimitado que a gente está tendo a ela, até que ponto isso está restringindo as nossas capacidades e as nossas habilidades humanas mesmo. Aí isso me leva à terceira constatação que eu tive. Um dos efeitos que eu acredito que ela tem provocado na gente, nesse processo de terceirização da criação. Não estou falando de usar a IA para pesquisar XPTO, não é isso. Estou falando de usar a inteligência artificial para criar, tá? Para criar um conteúdo, para criar um script do que você vai falar, para criar a sua empresa, né? Para criar uma série de coisas, produtos, música, tudo, nesse processo de criação mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que eu percebo, assim, que eu acredito que esteja influenciando muita gente, eu acho que ela provoca um esvaziamento, assim, da nossa capacidade humana mesmo. E eu vou entrar um pouco mais fundo nisso, um pouco mais pra frente. E eu acho que ela coloca a gente num ponto muito crítico de distorção e de ilusão mesmo do nosso eu, de quem dessas capacidades, né? Além dela limar algumas capacidades que a gente tem, eu acho que ela dá uma distorcida também em como a gente se enxerga, na realidade mesmo, como a realidade é. Vou explicar. Tem uma coisa positiva que ela traz, que eu acredito que ela tem provocado na gente, uma certa coragem, que é um atributo muito difícil da gente conquistar. E é um atributo riquíssimo, importantíssimo para todos nós, né? Ela tem nos encorajado muito a criar, só que a distorção que eu vejo é que a gente entra numa ilusão de que é a gente que está criando. Eu realmente acho que quando a gente publica, quando a gente, né, usa ela para fazer o texto pra gente, a coisa lá pra gente, o videozinho pra gente, não sei o que da gente, a gente solta, a gente, de certa forma, está acreditando que aquilo foi um produto da nossa experimentação, da nossa consciência, da nossa cabeça. Por mais que a gente saiba que a gente usou a inteligência artificial, eu acredito que a gente está se iludindo, acreditando que aquele produto gerado de um prompt que foi a gente que fez, a gente está acreditando que ele é nosso. Tá entendendo? Isso eu acho muito perigoso. Eu acho que é uma das coisas mais assustadoras que tem. Eu falo isso porque eu já senti isso. Um dos primeiros carrosséis que eu fiz, teve uma frase que eu pedi, né, para inteligência artificial me ajudar. Eu fiz essa mesma coisinha, joguei lá e tal. E ela montou assim, tem uma frase que ela montou que eu falei, nossa, que frase bonita. E é uma frase muito bonita. E não me arrependo de ter colocado essa frase no carrossel. Eu não esqueço dela, que fala confundir estar ocupado com estar vivo é um dos enganos mais caros que a gente pode cometer. Essa frase não foi minha, né? Essa frase foi uma interpretação da IA em cima de um conteúdo que eu fiz, que foi aquele episódio Nem Tudo Se Perde com o Tempo, que eu lancei pouco depois de eu ter voltado a gravar. Mas eu lembro que eu olhava para esse carrosselzinho, para essa fotinha lá, e eu cheguei a sentir orgulho, falar, nossa, que frase bonita.
E chegou um tempo que eu começava a achar que eu tinha escrito aquela frase. Eu achei que eu tinha escrito. E aí, depois de um tempo, eu percebi, gente, eu adoro aquela frase, porque essa é uma frase que me marcou, porque eu gostei muito dela mesmo. E aí, depois de um tempo, eu pensei, gente, mas não fui eu que escrevi. Eu tava louca achando que eu tinha escrito. E não tem problema nenhum. Meu ponto é esse: não tem problema a gente experimentar essa ferramenta, a gente usar. Às vezes, ela vai gerar algum produto, né, um output desse prompt que a gente escreve, que pode ser muito legal e super compartilhável e gerar muitos insights. Tá tudo certo. O ponto é essa distorção, né? Claro que esse exemplo que eu dei foi uma coisa pequena, de um carrossel, de uma coisinha, uma frase, tal, tal, tal. Mas eu acho que é um sinal perigoso, porque eu acho que a gente está acreditando que é a gente mesmo está criando. E não é. Qual que é meu ponto? Ao mesmo tempo que ela encoraja a gente, eu acho que esse encorajamento, ele fica muito perigoso, porque com o tempo, primeiro a gente começa a achar que é muito normal e aceitável a gente se apropriar de criações que não são nossas, puramente ditas, e aí podem criar essa dissociação é, do eu, né? Cria essa ilusão. Eu me aproprio de uma criação que não foi minha, eu atribuo aquilo a mim e eu começo a atribuir aquela capacidade a mim, sem antes eu ter realmente experimentado fazer aquilo e testado aquilo pelas minhas mãos. E eu acho que um dos mais tristes de resultado disso, o quanto a gente começa a desestimular a nossa criatividade. E aí, ainda pior, né? Não pior, acho que tão ruim quanto, é que a gente começa a ter de um lado a gente tem a coragem de lançar mais rápido, porque a gente tem aquela criaturinha ali, né? Fazendo pra gente, e a gente acha aquilo o máximo. Por outro lado, eu acho que ela gera na gente uma insegurança muito grande de soltar qualquer coisa assim antes de passar por uma validação dessa superinteligência, né? Que a gente tá entendendo que ela é super, super várias coisas. E a gente começa a ficar muito refém dela, né? E é do tipo, como é que eu vou soltar um texto sem antes validar? Se eu tenho a possibilidade de que ela revise por mim, né? E aí a gente começa, às vezes, não revisar os textos por nós mesmos. A gente começa, às vezes, a não ter a capacidade de interpretar outros textos por nós mesmos. Tem gente que está lendo livro pela IA, gente, tá? Que a pessoa pega, joga o livro lá e fala, olha, resume esse livro para mim. Quais são os pontos do livro que eu preciso entender? Está acontecendo. Está acontecendo o tempo todo. Tá aí. Eu acho que ela gera muito isso e eu acho isso muito perigoso, muito, muito mesmo. Então, eu tenho me policiado demais nesse sentido. Eu tenho usado ela da forma mais consciente que eu consigo até o momento, pelo menos na minha interpretação, está sendo consciente. Pode ser que não esteja também, pode ser que eu também esteja me iludindo em vários sentidos. Mas assim, as minhas produções, o que eu escrevo, o que eu escrevo aqui para trazer aqui para você, é tudo parte da minha própria criação e da minha própria experimentação. Ou quando eu leio o texto de alguém e me gera uma reflexão e eu trago aqui e eu cito essa pessoa. E aí, uma terceira coisa? Tô na terceira já. Ai, gente, desculpa, a grávida aqui, perdi já. Terceiro ou quarto? Ponto. Vou falar que é o quarto. Eu acho que ela tá provocando também nas pessoas uma desconfiança da capacidade das outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui explicando, né, pra você que o texto que eu fiz, que gerou esse episódio, foi feito por mim, meio tipo assim, me explicando pelo meu conforto apenas porque eu tenho esse traço tóxico de mim comigo mesma, que eu preciso falar para as pessoas quando eu preciso garantir que elas entendam que eu estou sendo verdadeira. É meio louco isso, mas é verdade. Ou eu preciso garantir que elas entendam a minha intenção, né, para que eu não seja mal interpretada, porque a má interpretação do outro com relação a mim é uma coisa monstruosa dentro de mim. Um dia eu vou fazer um episódio sobre isso também. Mas eu tô falando isso porque eu me pego vários textos assim. Alguns são muito óbvios e a gente tem essa capacidade humana, assim, de conseguir interpretar o que é artificial do que não é artificial. A gente consegue. Aqui tem uns que são, assim, muito óbvios. Não tem como você falar, isso aqui foi o Zezinho que fez. Essas três frases de geladeira, uma em cima da outra, pontinho final.
com não sei o quê, e não é sobre isso, é sobre aquilo, travessão. Né? Tem vários indícios que a gente sabe, tem os códigos que você lê e fala, isso aqui, hoje em dia eu sei até falar se é Claude, se é ChatGPT. Tem uns que eu sei. Mas tem uns que nem sempre. E tem uns que nem estão usando inteligência artificial. E às vezes a gente fica duvidando, será que usou ou não usou? Então tá gerando também meio que essa dúvida nas pessoas. Um familiar meu, inclusive, me perguntou, leu o texto que eu fiz, um desses que eu postei na última semana, e perguntou lá, né, se eu tinha feito. Esse parágrafo aqui foi você que fez? Ou foi inteligência artificial? Eu falei, tudo bom, minha senhora? Foi um hater. Por um lado, será que ela tá elogiando ou ela tá me descredibilizando, né? Eu não acredito que eu tenha capacidade de escrever sozinha. Mas eu não julgo de forma alguma a pessoa pensar isso, porque eu também fico questionando. A gente tá se questionando agora. Gente, há um ano atrás, passaria na sua cabeça que uma música que você estava ouvindo era de alguém que fez? Alguém que tocou um negócio e cantou? Passaria na sua cabeça que poderia ser uma coisa feita por um robô inteiramente, desde a letra até o arranjo, a voz? Na minha nunca passou, não passava na cabeça que a gente ia estar aí, mas a gente está aí e vai daí para não sei mais onde, a gente não consegue saber para onde vai. Mas eu acho que ela traz esse quarto ponto, que é, eu estou trazendo com certo humor, mas eu acho que é triste também, porque a gente está se descredibilizando, a gente já não está conseguindo mais saber se é real, se a gente está vivendo, né? Tudo que a gente está vendo é artificial. Até porque, de novo, as pessoas estão tendo uma facilidade, para não dizer uma cara de pau muito grande, para assinar, né, essas coisas como se fossem elas mesmas tivessem criado. E é isso. E aí, o quinto ponto, para mim, eu acho que ele é. Eu interpreto hoje, tá? Com prazo de validade, sem validação nenhuma, validação apenas da minha própria perspectiva. Eu acredito que a raiz disso, da gente estar terceirizando a nossa criação, vem de uma necessidade da gente ter uma validação externa para a gente colocar qualquer coisa no mundo. Por que que eu digo isso? Porque se a gente talvez não tivesse essa necessidade tão grande de validação de uma segunda entidade sobre as coisas que a gente faz antes da gente lançar, porque a gente tem medo do julgamento e porque a gente quer ser relevante ou porque a gente tem um medo surreal de ser irrelevante, né? Se a gente não tivesse essa necessidade tão grande de validação, talvez a gente estaria usando a inteligência artificial para várias outras coisas que não seja criar os nossos textos para gente, né? Ou criar o nosso modelo de negócio para gente, ou criar o nosso produto para gente. A gente estaria usando as funcionalidades dela para uma série de coisas que não refletiria tão esmagadoramente nas nossas criações, né? Não seriam tão evidentes, tão óbvias assim. Eu acho que o fato da gente carregar uma dor, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas carrega essa dor de em algum momento da vida ou ter sentido que não era suficiente, né? Ou ter sentido. Enfim, não vou ficar aqui analisando a infância da gente, mas eu acredito que a gente, ao longo dos anos, a gente não teve uma capacitação e uma educação psicológica e psíquica, assim, muito favorável. Acho que a gente agora, nos últimos anos, tem se estimulado muito mais a buscar autoconhecimento, a se entender e entender os nossos, né, os gatilhos, o que leva a gente a estourar, a não estourar, e uma série de coisas, a gente se observa pouco. Então, acho que a maioria das pessoas roda muito no plano ainda desse plano que foi programado durante a nossa infância. Então, é normal, a gente é muito afetado ainda por essas coisas. E a gente carrega uma necessidade de validação. E às vezes, mesmo quando a gente não carrega, quando a gente experimenta essa validação, ela fica meio viciante, né? Porque a IA, ela também tem uma linguagem muito atrativa e às vezes até chata, né? Que te volta ali pra gente sempre um feedback. Nossa, como você é maravilhoso, que ideia surpreendente, que ideia genial você tá tendo. Ela fala umas coisas assim que a gente fala, uau, 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 uau. Como você foda, como você foda, como você foda.
E aí a gente tem essa validação dela. E a gente tem essa validação de uma entidade, uma entidade que não é a nossa amiga, poderia ser a nossa amiga, inteligentíssima. Mas se fosse a nossa amiga, a gente ia achar que ela estava falando aquilo pra gente porque ela é nossa amiga. Então a gente acha que a gente está consultando uma segunda parte que tem uma inteligência absurda e que se eu fizer um prompt para ela falando assim, seja 100% transparente comigo, ela vai estar sendo 100% transparente comigo e ela vai estar me dando insights, inputs e uma série de ideias que eu não acredito que eu teria sozinha. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de validar as coisas que a gente faz, entendeu? Você olhar um texto que você escreveu e você olhar um texto que a IA escreveu, você vai achar o texto da IA muito mais foda. Enfim, a maioria das pessoas, né? Digamos, ter falado, nossa, você que talvez nunca não tenha muita prática com escrita, não sei o quê, ou de criação, seja de escrita, seja de qualquer coisa, você não se sente, não praticou muito aquilo, você vai olhar o seu, vai olhar o do vizinho, você geralmente vai achar o do vizinho mais legal que o seu. E aí, só que esse vizinho é uma super inteligência. E esse vizinho, ele tem ali, né, uma série de. Ela processa série de dados que ela vai gerar umas frases, você vai falar, uau, que demais. Ela é muito foda. E ela escreveu isso pra mim, em cima de um prompt que eu fiz. E, portanto, eu fiz. Então, eu vou jogar. Por quê? Porque eu tenho a validação dela, porque eu tenho. E eu me sinto mais segura vendo aquilo. Me sinto mais seguro fazendo aquilo. Porque isso, ela tá validando e eu não acredito que eu faço melhor que isso. Então eu vou fazer. Eu vou jogar. Porque alguém já validou, entendeu? Eu vou soltar para o mundo uma coisa que já foi validada. Eu não vou soltar para o mundo uma coisa que eu pensei, que eu validei. Eu preciso garantir que uma segunda parte está validando. E ela tá fazendo isso pra gente. Enfim, essa é a minha análise. Pode ser uma paranoia, pode ser que não faça sentido, mas para mim fez um pouco de sentido, sim. Eu acho que tem essa necessidade, acho que ela reflete muito essa necessidade de validação. E aí que eu acho mais perigoso ainda, porque a gente tem um acesso ilimitado, muito facilitado a ela. E eu acho que quanto mais a gente usar, de novo, como fonte de criação, quanto mais a gente usar ela como fonte de criação, mais a gente vai estar alimentando o não pensar, mais a gente vai estar limando a nossa criatividade, a gente vai estar limando a nossa capacidade de interpretação, a nossa capacidade, inclusive, de lidar com situações difíceis, de lidar com a realidade. Quantas vezes você já pediu para a IA te ajudar a responder uma mensagem difícil? Esses dias mesmo, amiga que eu amo de paixão me sugeriu uma coisa, me sugeriu usar a IA a responder um seguidor que tinha me mandado uma mensagem muito carregada de sofrimento, assim, ele desabafou comigo, uma mensagem longa e tal, e eu tava conversando com ela, falei, nossa, eu não respondi ele ainda, vou precisar responder. Numa semana eu recebi duas mensagens muito parecidas de duas pessoas diferentes, com um conteúdo, assim, bem, com muito sofrimento, assim. E eu brinquei, não, não respondi ainda, preciso responder. E ela falou, ah, amiga, qualquer coisa joga lá no chat, ele te ajuda. E não é uma das boas intenções, e não julga minha amiga de pensar assim. Várias pessoas pensam assim, e, mas é que eu recentemente já tenho feito muitas críticas a esse uso ilimitado assim da IA. E aí eu falei, não, não, me recuso, não vou fazer isso, porque se essa pessoa quisesse saber a opinião ou desabafar com um robô, eu já teria desabafado, ela não teria mandado para uma pessoa, mesmo que desconhecida, mas que é um ser humano. Ela está esperando a resposta de um ser humano, então eu vou dar uma resposta muito limitada para ela, mas é uma resposta verdadeiramente minha para ela. Então, é isso, assim, eu acho que tem esse ponto e essa facilidade de ter uma validação dessa outra parte, esse acesso muito fácil a isso, tá tirando da gente a capacidade de lidar com situações difíceis. Tá tirando a gente a capacidade de lidar com a gente mesmo, com as pessoas, com a realidade. É isso. Eu tô trazendo aqui para você refletir também, se faz sentido para você, ou se você vê de outra forma completamente diferente também, me fala, porque tá tudo certo. Não tô aqui, né, com a voz da verdade, porque não é. Tô colocando a minha perspectiva, como eu disse, não tem validação e tem prazo de validade. Pode ser que eu mude de ideia daqui a pouco, mas não sei se eu mudaria tanto assim, não. E aí, para fechar, contar para vocês uma situação da semana passada
que eu estava em Minas, e eu conversando com a minha tia, fui na casa de duas tias minhas e meu primo, e aí a gente começou a conversar sobre o mundo invisível, os mistérios do universo. Eu amo essas conversas. E aí a gente começou a contar experiências sobrenaturais, que cada um teve e tal. E aí a minha tia me comentou de um sonho que ela teve com a minha avó materna, que é o meu xodó, assim, que é um dos seres mais importantes que passaram na minha vida, uma das pessoas que mais impactou, assim, a minha vida visceralmente, que é a vovó Sanica. A vovó Sanica, ela morou na roça a vida inteira, ela criou 12 filhos. Ela tinha, assim, uma fé. Eu estava assistindo aquela série The Chosen, recentemente, né? Que conta a história de Jesus Cristo, dos apóstolos. É uma série muito linda, assim. E em vários momentos que eu assisti essa série, eu lembrei da minha avó. Eu falava, meu Deus, a minha avó, ela parece que ela seguia tudo que tinha de mais bonito quando a gente fala de fé, sabe? Ela era muito humilde, ela era muito verdadeira. E ela tinha uma fé que, assim, aconteceram várias coisas que a gente considera, assim, milagres mesmo, que ela passou e que ela já contou. Enfim, minha avó é um amor. É, não tá mais aqui entre nós, né? Mas, enfim, minha tia, que inclusive cuidou da minha avó por muitos anos, morou com ela lá na roça, contou que uns meses depois que ela faleceu, ela teve um sonho com a vovó. E um sonho que foi muito real, que parecia que ela meio que. Sabe como parece que você acorda no sonho, mas você tá sonhando ainda? E que ela estava sentada numa cadeira no pé da cama da minha tia, e minha tia não sentiu medo nenhum, né? Ela só falou: ai, minha mãe tá aqui. E ela teve a oportunidade de conversar com a minha avó sobre as coisas lá, né? De como que ela estava vivendo lá, de como que é o mundo lá do outro lado. E não importa o que você acredita, não acredita, é a experiência da minha tia com a minha avó, mas você vai entender por que que eu tô falando isso. De tudo que elas conversaram, a minha tia no final do sonho perguntou para ela: mãe, me ensina aquela oração que a senhora fazia, que era uma oração muito forte, né? Uma oração que me ajudava muito. E aí a minha avó colocou a mão no ombro dela com aquele sorrisinho dela manso e falou para ela: filha, faz aquela que você sabe. Gente, se deixar, eu choro qualquer hora aqui, tá? Porque eu tô muito emotiva, eu tô à flor da pele. Então, já tive que parar um tempinho aqui para respirar. Mas por que que eu tô falando isso? E acho que é essa mensagem que eu quero deixar para mim e também para você. E para além da oração, que é o exemplo que eu tô trazendo aqui, né? Que é o que a minha avó falou, eu acredito que uma das coisas mais sagradas que existem para nossa experiência é a criação. Eu não acredito que existe essa diversidade tão grande de experiências, de vivências, de pessoas, 8 bilhões de pessoas, ninguém igual, à toa, né? Você, eu, a gente precisa experimentar a nossa realidade, o que faz sentido pra gente. A gente precisa experimentar o que a gente sabe. E às vezes a gente nem sabe o que a gente sabe. Pra gente saber, a gente precisa se colocar pra fora e ter essa tranquilidade que a vovó falou. Faz o que você sabe. Faz o que você sabe, faz o que tá em você. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijinho, tchau, tchau.